Sejam bem-vindos ao curso de Agronomia da Faculdade Facene João Pessoa. Eu sou o professor Tiago, do curso de Agronomia, e ministro algumas disciplinas do curso, como a disciplina de Máquinas e Implementos Agrícolas. Bom, na nossa aula de hoje, pessoal, nós iremos aprender a classificar os tratores agrícolas. Os tratores agrícolas, eles são classificados quanto ao tipo de rodado, quanto ao tipo de tração, potência e ao uso, bem como também a sua estrutura. No nosso trator, que nós temos na faculdade, ele é classificado como sendo um trator de rodas, de uso agrícola, tá? Sendo um trator classificado como um trator de tração 4x2 TDA. Por que ele é um trator de 4x2 TDA? Porque ele é um trator que temos tração traseira, como também a tração dianteira auxiliar. Então, por isso que nós chamamos TDA. Então, trator de rodas, sendo 4x2 TDA, tração dianteira auxiliar, no qual eu tenho 70% de torque no rodado traseiro e 30% de torque no rodado dianteiro. Então, o rodado dianteiro ele serve apenas para auxiliar os rodados traseiro. Então, visualmente, pessoal, como é que nós conseguimos identificar um trator que possui tração? Eu consigo identificar, primeiramente, porque o rodado traseiro nós temos pneus com garras e o rodado dianteiro, além dele servir como rodas direcionais, eu também tenho rodas e pneus com garras. Então, isso me identifica que esse trator ele possui tração. E, consequentemente, pessoal, como ele é um trator que ele apresenta diâmetros de rodados diferentes, então, consequentemente, eu consigo identificar que na traseira, no rodado traseiro, eu tenho 70% de torque e 30% de torque no rodado dianteiro. Outra classificação que podemos ter para esse trator é quanto à potência. Então, conforme o fabricante, Massey Ferguson, esse é um trator modelo 42, porém de 75 cavalos. Então ele é classificado como um trator de porte médio a porte pequeno a porte médio. Outra classificação que nós temos para esse trator é que ele é um trator de uso agrícola e também é um trator que possui cabine. Então, nesse caso, finalizando a parte de classificação de tratores, esse trator é um trator de rodas, de tração 4x2 TDA, sendo de uso agrícola, cabinado e sendo um trator de 75 cavalos. Então, pessoal, essa é uma das aulas que nós veremos no curso de agronomia, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e caso vocês tenham interesse em cursar ou fazer o curso de agronomia, entrem em contato com a Faculdade Facene e nós teremos todo o prazer de explicar como funciona o curso e como também vocês poderão adentrar o curso de agronomia. Olá pessoal, bom dia, meu nome é Kennedy de Jesus, sou professor aqui da Faculdade Nova Esperança, Facene, e leciono várias disciplinas relacionadas com o solo. Hoje, especificamente, vamos falar de uma disciplina que é extremamente importante para o curso, que é levantamento e classificação de solos, tá certo? Então hoje a gente vai entender um pouco de como funciona essa relação solo-paisagem e da importância de uma classificação ampla, né, para entendermos os solos da região, os solos das propriedades ao qual vocês vão trabalhar. Então é extremamente importante, né, que o aluno compreenda como funciona essa questão do relevo, da vegetação, dos solos que estão distribuídos na paisagem, tá certo? Então a disciplina de levantamento e classificação de solos, né, versa sobre isso. E é respaldada, obviamente, pelo Sistema Brasileiro de Classificação, conhecido popularmente como CIBICS. Pois bem, pessoal, como eu estava mencionando, né, a classificação ela se baseia em algumas etapas. Uma delas é você fazer o trabalho de campo. Associado a esse trabalho de campo, a gente também vai precisar de um trabalho de laboratório, né, obviamente para fazer as análises químicas, físicas e entender um pouco das características morfológicas do solo. E a primeira etapa é, sem dúvida, a etapa de campo, onde faz necessária a abertura de uma trincheira, né? Essa trincheira ela é essencial para que a gente faça o estudo morfológico, ou seja, das características morfológicas que um determinado solo apresenta.
E baseado nessas características morfológicas, sejam elas químicas, físicas, né, ou até mesmo morfofisiológicas, a gente caracteriza diversos parâmetros para então enquadrar essas características e separar as diversas ordens de solo. Para isso, a gente utiliza o Sistema Brasileiro de Classificação. Bom, uma vez a trincheira aberta, né, do solo que você deseja classificar, você começa então a iniciar o processo de caracterização morfológica. Em que consiste esse processo? Nesse processo a gente precisa identificar algumas características que são peculiares de cada ordem de solo, certo? Visto que o sistema brasileiro é um sistema, né, de classificação taxonômica que divide os solos em 6 classes, tá certo? Ou, né, 6 níveis categóricos, por assim dizer. Ordem, subordem, grande grupo, subgrupo, famílias e séries, tá certo? E aí a gente precisa primeiramente, né, dividir os horizontes do solo através das características que estão aqui apresentadas, né? A gente começa então esse processo de divisão dos determinados horizontes, né? Então temos um horizonte aqui A, um horizonte possivelmente transicional, um horizonte, né, que tem bastante acúmulo de argila, algumas plintitas já aparecendo aqui, que são características inerentes a cada ordem específica, né? Nesse caso aqui, a gente tem essas características que precisam ser evidenciadas, né? Esse solo então será coletado, cada horizonte ou camada desse solo vai ser coletada, será enviada para o laboratório e, diante dessas análises do solo, né, juntamente com as características morfológicas que serão descritas, a gente consegue então enquadrar essa classe de solo, né, através do Sistema Brasileiro de Classificação. Então são muitas, né? Não dá para falar aqui de todas as características, né, que a gente vai analisar nesse solo. Essa planilha aqui é uma planilha resumo de todas as características que a gente precisa, né, descrever para fazer uma classificação adequada. Então podemos ver aqui a cor do solo, tá certo? Para a utilização, né, para a identificação da cor do solo, a gente usa um livro específico, né, chamado de Carta de Mansell, tá certo? Ele, né, é um sistema, né, de cores de solo, tá certo? Onde a gente tem diversas características, dentre elas o croma, matiz, né, o valor daquela cor, tá certo? É um sistema pré-estabelecido. Então, a cor é uma das avaliações importantíssimas que a gente faz no solo, da textura, consistência, né? Se houver coloração mosqueada e etc., estrutura, consistência e outras características que porventura possam aparecer nesse solo, tá certo? Então, é interessante, né, que o pedólogo, que é o profissional responsável por trabalhar com classificação, com identificação de solos, ele esteja, né, familiarizado com todas essas características, tá certo? Então, uma vez, né, separados diversos horizontes ou camadas, como eu já mencionei, esse solo é então coletado, enviado para um laboratório e, com as análises de laboratório, juntamente com a caracterização morfológica do solo, a gente consegue então enquadrá-lo, né, de acordo com a sua classificação. Se trata-se de um argissolo, de um latossolo, de um luvissolo, enfim, as diversas classes do sistema brasileiro, né? Para quem não conhece, né, o Brasil, nós temos 13 ordens ou 13 classes de solo, tá certo? Né? Solos mais profundos, solos mais rasos, tudo isso dependendo dos fatores, né, de formação desses solos, bem como com as características, como eu falei anteriormente, relacionadas à paisagem, né? O solo se comporta muito em relação à paisagem. São 5 os fatores de formação do solo, né? O próprio material de origem, que é quem dá origem ao solo, né? O clima, o relevo, os organismos, tá certo? Tudo isso agindo, né, em função do tempo. Então os solos são assim formados, né? Isso aqui tem uma importância gigantesca para quem está na área das ciências agrárias, né? Porque a partir do conhecimento do solo que se apresenta numa determinada propriedade ou numa determinada região, a gente pode então planejar, né? Planejar os solos que serão destinados ao cultivo agrícola, solos que serão destinados à pastagem, a áreas de reflorestamento, né? A áreas destinadas para outros usos não agrícolas, como aterros sanitários, cemitérios, né? Construção de pequenas cidades e etc. Então, tem uma importância muito grande, né? Para que os responsáveis possam fazer tomadas de decisão, né? Baseada aí nessas características que são tão importantes dos solos. Então, para mais informações, tá certo? Vocês podem, né, procurar aqui a Facene, se inscrever no curso de agronomia da instituição, tá certo? É um curso de excelência e, só para vocês terem ideia, a gente está aqui na Fazenda Escola da instituição, né? Aquela trincheira também faz parte, né, do sistema de classificação do próprio solo da instituição. É uma das práticas, das muitas práticas que vocês terão acesso uma vez que fizerem parte do curso de agronomia da instituição. Meu nome é Kennedy, deixo um abraço para vocês e espero encontrá-los em breve.